O tema de hoje do quadro Check-up no rádio é tártaros em cães e gatos. E aí? Veja bem, Marcos, o tártaro, ele nada mais é do que uma placa bacteriana, né? Então o nome correto seria a gente falar em placa bacteriana, que seria o quê? O animal, ao ingerir o alimento, fica restos de alimento próximo à gengiva, entre um dente e outro, né? Na boca, e as bactérias que estão ali colonizando a boca, elas começam a se alimentar dessas bactérias e começam a criar essas placas, muitas vezes placas formadas aí por cálcio, por magnésio, por vários minerais, e elas começam a se depositar no dente, né? E consequentemente vai forçando ali a gengiva. Muitas vezes essas placas bacterianas, elas forçam tanto a gengiva que expõe a furca, né? Que é ali uma junçãozinha que tem entre o dente mesmo e a raiz do dente, né? Ali quando está na transição da gengiva, afrouxa o ligamento. Consequentemente, esses dentes vão ficando frágeis, vai ocorrendo ali uma infecção bacteriana, chegando esse paciente a perder, sentir bastante dor e perder até a segurança desse dente, esse dente ficando frouxo. E quando ele vai se alimentar, quando vai quebrar ali um osso, quando vai ali quebrar uma ração, começa a sentir dor e começa a perder peso. Quais os problemas que a gente pode identificar e visualizar ou sentir que está havendo um problema de tártaro na boca desse paciente? Veja bem, o primeiro sintoma que aparece, né, o primeiro sinal que aparece seria um mau hálito. Então, um odor desagradável, muitas vezes um odor pútrido, um mau cheiro, que você não consegue nem chegar próximo desse animal. Isso aí, Marcos, é bastante comum em pacientes, em animais que se alimentam principalmente de ração úmida. Por quê? Porque o animal que come ração seca, né, o alimento seco, ou que tem o hábito de roer osso, ele faz uma limpeza mecânica dessas placas bacterianas. Então, o atrito de quebrar a ração, o atrito de ficar mastigando o osso, ele faz com que mecanicamente faça a remoção dessas placas e consequentemente o dente fique limpo, né? Quais os problemas que essas placas bacterianas, que esses tártaros podem causar para o animal? Pode causar desde um problema na boca em si, que seria aí problemas de mucosa, infecções bacterianas na boca, exposição de furca, dor. Aí pode causar aí a perda de dente, né, em geral, né, que é o que acontece principalmente, tem de ser feita as exodontias desses dentes, né, a remoção desses dentes, mas também pode causar problemas sistêmicos, porque essas bactérias, elas podem ganhar a corrente sanguínea e se alojar no coração, causando uma endocardite, pode ir em fêmeas para o útero e causar uma piometra, né? Pode causar problemas em rins, em fígado, em qualquer parte do corpo, podendo acarretar até a morte desse animal. Uma coisa que a gente sempre orienta na clínica é quando as pessoas perguntam o que eu devo fazer para poder prevenir, o que é que eu devo fazer para evitar que o meu animal ele apresente problema dentário. Primeira coisa que você tem de fazer seria fazer a escovação diária da boca do seu animal. Se o animal se alimentou, você vai lá e faz a escovação diária. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade por o animal refugar, não querer, por ele ser bravo e, consequentemente, causar um acidente de mordedura, né? E outros fatores. Ao final, eu vou explicar uma técnica que a gente pode adotar para melhorar essa questão de facilidade de escovação. Mas você pode lançar mão de outros fatores. Por exemplo, o osso, né? Tem vários ossos, tem um osso tratado, você não vai dar um osso de galinha que corre o risco de causar um acidente, né? Um corpo estranho.
Mas tem vários ossos que pode ser dado. Tem uns ossinhos que são feitos de couro, que pode ser utilizado. Tem outros que são tratados, osso de boi, ossos longos, por exemplo, o húmero, o fêmur, a tíbia, que são ossos longos bovino, que são tratados e pode ser utilizado, que vai fazer a limpeza mecânica. Tem brinquedos que também são específicos e próprios para isso. Nós temos aí uns sticks, que são as fitinhas, que também são mastigáveis e faz essa higiene diária, né? E tem também aí produtos que são utilizados que faz essa remoção dessas placas bacterianas. O importante é que você não pode deixar de auxiliar na limpeza dentária do seu cão e do seu gato. O que a gente orienta na clínica é: se você quer iniciar, meu cão nunca se acostumou, nunca aceitou fazer a higiene. O que você pode fazer é: comece com uma coisa gostosa. Se for uma dedeira ou se for a escova de dente, você mele com um sachê, né? Que ao invés de botar a pasta dentária, mele com sachê e comece a ele se acostumar com a dedeira ou se acostumar com a escova de dente. Depois que ele estiver acostumado, aí você vai misturando a pasta de dente com o caldinho ou com o sachê, e ele vai se acostumar com a pasta de dente. E posteriormente você introduz a pasta de dente na escovação diária. Isso é uma dica que a gente utiliza na clínica, que as pessoas ficam bastante satisfeitas quando começam a utilizar. Antes da nossa próxima pergunta, só para esclarecer, gente, que hoje nós não teremos sorteio, porque estão deixando aqui os nomes, né? Marcos, mas aí onde tá? Vocês já estão deixando os nomes? Vamos deixar a próxima semana. Próxima semana. Aí, então, isso. Próxima semana volta aí com os sorteios das coleiras. Então hoje não tem, viu, gente? Tem uma pergunta aqui bem interessante. O ouvinte disse que ela não cria gato, né? Só que ontem uma gata entrou na área dela, né? E deu cria a 2 gatinhos. E ela está preocupada, porque ela disse que não estava preparada para essa criação, né? E a mãe dos gatos foi embora, fugiu e deixou lá esses 2 gatinhos na área dela. Aí ela perguntou: como é que eu devo cuidar, né, desses gatos recém-nascidos? A primeira coisa, que se a mãe fugiu, Marcos, acontece, isso é uma coisa muito comum em gata, né? A gata muitas vezes ela não é tão materna e ela pare e abandona os filhotes. Nessas situações aí, existem uns sucedâneos de leite, né, que são uns leites artificiais que você compra eles nas clínicas ou estabelecimentos veterinários, chamado Pet Milk. É um leite que é um sucedâneo que você pode utilizar, alimentar esses filhotes. Posteriormente, depois que esses filhotes eles já tiverem um pouco maior, aí você pode fazer a introdução de sachês ou de alimentos específicos para gato, né, para filhote. Mas inicialmente vai ter de fazer a amamentação desses filhotes com esse leite, com o sucedâneo e com a mamadeirazinha ou com um gota-gota que vai dando na boquinha deles. Os filhotes inicialmente, principalmente nos 7 primeiros dias de vida, eles necessitam de alimentação a cada hora ou a cada 2 horas, né? Então tem de ter esses cuidados mais delicados nos primeiros dias de vida. O ouvinte pergunta o seguinte: eu compro um arroz que se chama arroz canino, ele é bom ou não? Olha, esses arroz, eles geralmente aí diz que é específico para cão, mas na verdade é um arroz integral normal, que é utilizado para ser humano também. Quem utiliza, Marcos, eu não sou contra alimentos naturais, eu não sou contra, tá? A gente sempre orienta que o animal ele não pode comer cebola, alho, uva passa. Esses produtos aí, eles vão causar, esses alimentos vão causar problemas para o animal. Chocolate, então isso daí. Agora, os outros alimentos eu particularmente não sou contra. Eu só oriento o cliente a, quando ele viajar, quem é que vai ficar para cozinhar para ele, né? Para o cão. Essa é só a única pergunta que eu faço. O ouvinte pergunta se é normal gato sentir asma.
Não, os gatos eles têm muitos problemas respiratórios. A gente sempre aborda aqui esse tema do complexo respiratório felino, que é um problema que os gatos eles apresentam, que tem diversos agentes, seja viral, bacteriano, fúngico envolvido. Mas as pessoas atrelam muitas vezes o rosronar do gato à asma, onde na verdade não é. Aquele roncado que o gato tem, aquilo ali é quando ele está feliz, quando ele está contente, que ele faz aquele rosronar, que na verdade não é asma. A partir de que idade pode dar a vacina do cio à gatinha? Olha, a gata ela entra no cio, em média, por volta aí de 5 meses de idade. Tem gatas mais precoces que entram no cio com 4 meses. Como também tem umas mais tardias que vão entrar aí com 6, com 7, com 8, com 1 ano de idade. Mas, se você não quer sua fêmea para reprodução, a indicação é que você faça a castração desse animal. Porém, se você não quer fazer a castração, aí por volta de 4, no máximo 5 meses de vida, já tem de fazer o uso do progestágeno. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, tem uma gatinha, ela tem 3 meses de vida. Aí quando foi hoje, eu observei que nas fezes dela tá vindo raios de sangue. O senhor poderia me dizer o que seria? Dr. Robson. Os raios de sangue, na verdade existe aí a possibilidade de ser, na verdade é uma melena, né? A melena ela pode ter aí as características preta, né, que é com sangue digerido, que muitas vezes já é um sangue que pode ter a origem a nível de estômago, né, de intestino delgado e intestino grosso, ele foi digerido. Porém, quando apresenta essas características assim de sangue, de raios de sangue nas fezes, Marcos, a maior possibilidade é que sejam casos de verminose. Existem os vermes hematófagos, né, que se alimentam de sangue, onde eles, ao fazerem a mudança de local, de mordedura, eles funcionam mordendo a mucosa do intestino para poder sugar o sangue. Consequentemente, quando ele sai de uma parede para outra, para se alimentar em outro local, ali ocorre extravasamento de sangue, apresentando isso. A outra possibilidade seria as fezes estarem bastante ressecadas e ao sair no plexo hemorroidial pode ocorrer ali sangramentos e também apresentar estrias ou raios de sangue nas fezes. Interessante aí seria fazer uma avaliação, né? Ou o cliente, o paciente aí passar por um processo de vermifugação para que possa descartar essa possibilidade e, se persistir, procurar um médico veterinário para que possa dar um diagnóstico mais preciso. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta aí o Dr. Robson, que eu escutei ele falar na ração úmida, eu dou ração a meu cachorro, eu só dou molhada no leite, eu boto no leite para ele comer, porque eu já acho que ele já é velhinho, aí eu acho que ele não tem condições de comer, eu acho que ele não deve comer seca, aí eu boto leite, aí ele só come a ração com leite, é certo ou errado? Eu queria tanto que fosse feito um negócio assim nesses cachorros de rua, os bichinhos estão tudo soltos na rua aí, ia ser um clastamóvel, mas cadê? Cadê o assunto? Não apareceu. Bom dia. E aí são 2 perguntas, e aí, né? Marcos, veja bem, essa questão de estar certo ou errado da ração úmida ao cão, é necessário que a senhora entenda que primeiro tem de fazer uma avaliação na boca do seu cão, para saber se ele tem algum problema dentário, que seja exposição de furca, que seja dentes aí que necessite de fazer um tratamento periodontal, que seria fazer a remoção dessas placas bacterianas, desses tártaros. Se tem dente que necessita fazer exodontia, que seria fazer a remoção, a extração desses dentes. Então, por achar que o animal está idoso, não necessita dizer que ele precisa comer ração úmida. Muitas vezes essa ração úmida pode estar causando um problema mais sério para esse paciente.
Quanto à questão, Marcos, agora eu posso responder quanto a essa questão da castração aqui no município de Caicó. Houve uma licitação, a Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito municipal fizeram uma licitação para a realização de cirurgias, né, aqui no município de Caicó, 1.000 cirurgias, né, 900 gatos e 100 cães. A Veteripet foi a ganhadora desse certame, né? A previsão aí foi já encaminhado para o Conselho de Veterinária o projeto. O projeto ele vai ser apreciado na próxima sessão plenária, vai ser designado para um relator. O relator tem 30 dias para aprovação ou não e fiscalização do castramóvel, já que teve que fazer a aquisição de diversos equipamentos para poder equipar o centro cirúrgico do castramóvel. E depois dessa fiscalização e depois do parecer do relator, vai ser aprovada em plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte a aprovação ou não do projeto. Então, provavelmente essa aprovação vai ser realizada na plenária de setembro, que acredito eu que seja aí entre o dia 15 e o dia 17 de setembro. Se aprovado, aí o município vai autorizar a realização das cirurgias. Então aí agora está só em trâmite legal para que possa ser cumprida e designada, acredito eu, por parte da secretaria e por parte do prefeito, a realização dessas cirurgias para a população, para as ONGs, né? O foco principal serão as ONGs. Aí, posteriormente, acredito que os cuidadores, e depois acredito eu que a população de baixa renda e os animais que estão em situação de risco soltos na cidade de Caicó. Acredito eu que a prioridade seja essa, Marcos. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Dantas, é porque eu tenho uma gatinha aqui, aí eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Robson. Uma criança brincando com ela, apertou as costelas dela e ela ficou cansada. Eu queria saber dele o que é que eu dava para ela. E ele, Dr. Robson? Olha, fica difícil a gente dizer à senhora o que a senhora possa dar de medicação, porque isso daí pode ter ocorrido uma fratura de costela, né? As crianças muitas vezes apertam muito esses animais e que chegam a fraturar uma costela, e essa costela que fraturou pode estar causando essa situação de desconforto torácico. Possa ser que essa costela tenha causado uma perfuração até de pulmão, né? Que é muito comum. Nessas situações, infelizmente, é necessário que faça exame clínico, que faça exame de imagem com um raio-x, para que você possa ver se ocorreu ou não aí um trauma e, consequentemente, tanto entrar com a medicação adequada ou então fazer um procedimento cirúrgico adequado para a correção dessa lesão se ocorreu. Tem pergunta aqui também no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber o seguinte, né? Nosso amigo Júnior Fage. Cachorro espirrando é sinal de alguma necessidade de atendimento clínico? Sim. Olha, cachorro espirrando, Marcos, uma das sintomatologias que está acontecendo em sinomose são cães que inicialmente começam com características de espirro, né? Existem outras doenças que também causam esse problema, existe, e uma sinusite pode causar esse problema de espirro, uma bordetela, né, que a tosse canis, ela também pode causar essa sintomatologia. Então é necessário aí realmente passar por um atendimento clínico para diferenciar essa sintomatologia e qual a doença que está por trás envolvida nesse espirro. Dr. Robson, minha gatinha está com uma coceira no pescoço. É normal? Não, também não é normal. O gato, ele coça o pescoço, Marcos, muitas vezes por um problema de ácaro que ele está no ouvido. Ele tem um ácaro lá, uma sarnazinha lá no ouvido. Esse ácaro começa dentro do ouvido a irritar ali eles andando dentro do ouvido, e o gato começa a coçar o pescoço, onde na verdade ele está tentando coçar o ouvido.
e isso daí é um incômodo bastante comum em felinos e que deve ser medicado de forma adequada. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir no Instagram, viu? instagram.com/veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que nos seguem no Instagram. O Instagram a gente sempre está lá para tirar dúvidas, né? Trazer informação e desejar a todos um bom final de semana. 8 horas, 7 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui.